Imagina só, enquanto estudava na biblioteca, você vê uma garota vestida de coelhinha, a qual só você consegue enxergar. Assim, os dois viram amigos e começam a se apaixonar um pelo outro, em busca de reverter essa situação misteriosa. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Bunny Girl. A história se inicia com o protagonista Sakuta na biblioteca da escola, até que uma garota passa por ele vestida de coelhinha danada, e por incrível que pareça, só ele consegue enxergá-la. O nome dela é Mai e é um ano mais velha que ele. Além disso, era uma atriz famosa em sua infância, que de repente interrompeu sua carreira. No dia seguinte, indo para a escola, o protagonista conversa com Kunimi, seu melhor amigo, sobre a garota estar sempre sozinha. Seu amigo diz estar feliz por ver Sakuta se interessando em outra garota além de Makinohara Shouko. Até que a namorada dele, a qual parece não gostar do protagonista, aparece e o puxa para andar com ela. Ele descobriu que Mai quase não aparece na escola desde o começo do primeiro ano por causa do trabalho. O que também explica o motivo de ser isolada assim, pois os grupos já foram formados e ela não se encaixou neles. Enquanto comia um pão, a namorada de seu amigo foi falar com ele, mandando o protagonista parar de falar com Kunimi, pois Sakuta se envolveu em um incidente, o que fez as pessoas se afastarem dele e com isso, seu namorado pode perder sua popularidade. Contudo, o protagonista não dá a mínima para ela, perguntando se a garota estava irritada assim por causa da TPM. Voltando para casa, enquanto estava na estação de trem, um casal tentou tirar fotos de Mai sem a permissão dela, porém entrando na frente, Sakuta os impediu. Percebendo o que ele fez, a garota o agradeceu, e dentro do trem conversaram sobre o que aconteceu na biblioteca, mas ela não quer falar sobre isso, e cita o incidente que ele mandou 3 colegas para o hospital. Ela descobriu isso pesquisando com seu celular e perguntando se ele nunca tinha visto essas notícias. Sakuta diz que não, e que não possuía um celular. Mai fala que ele não deve ter amigos, mas rapidamente o protagonista responde que possui 2, dizendo ser mais do que o suficiente. Voltando ao assunto anterior, a garota fala sobre o seu sucesso explosivo quando era mais nova. E que no começo era divertido, mas quanto mais tempo passou, mais cansativo ficou, fazendo ela ter vontade de viver em um mundo onde ninguém soubesse quem ela era. E certo dia, quando foi em um aquário, ela percebeu que se tornou uma espécie de fantasma, pois as pessoas não conseguiam vê-la nem ouvi-la, mas ao chegar em casa tudo voltou ao normal. Então ela saiu investigando por aí, o que explica a roupa de coelhinha, já que vestida assim seria notada. Enquanto andavam juntos, o fenômeno misterioso começou a acontecer novamente, com ela precisando do protagonista para comprar um pão de creme. Saindo da estação, o protagonista diz que essa história maluca poderia ser chamada de síndrome da adolescência, onde várias coisas sem explicação começam a acontecer e costumam ser chamadas assim. Ele e Mai entram em sua casa e em seu quarto Sakuta tira sua camisa, mostrando uma cicatriz gigante em seu peito, a qual ele nem sabe como aconteceu. Pegando uma foto de sua irmã toda machucada, o protagonista conta que ela não foi atacada ou algo parecido, apenas sofreu bullying na internet. A líder da sala dela começou a odiá-la e postou vários insultos em um grupo de uma rede social. Até que um dia, sem explicação alguma, várias feridas começaram a aparecer no corpo dela. Por isso, agora estuda em casa. Além disso, nessa mesma época foi quando esse ferimento aconteceu em seu peito. Certo dia, quando acordou, ele estava coberto de sangue e foi levado ao hospital. Kaede, a irmã dele, entra no quarto, ficando envergonhada com a situação e saindo de lá. Ficar longe da internet fez a situação dos dois melhorar, e por isso o protagonista jogou o seu celular no mar. Sakuta diz que ela deveria voltar ao mundo artístico, pois se chamar atenção na TV, as pessoas não conseguirão mais ignorá-la. Contudo, por ter insinuado que no fundo ela queria voltar a ser atriz, Mai fica irritada e sai de lá. Na escola, ao pesquisar o nome dela na internet, não conseguiu achar o motivo da garota ter pausado sua carreira. E no trabalho, ele atendeu Fumika, uma repórter que ele já conhecia. Ela fez matérias sobre o que aconteceu com o protagonista no passado, e lá no restaurante pediu novamente para conversarem sobre essa história, e tirar uma foto de seu peito. Entretanto, ignorando isso, Sakuta pergunta se ela sabe sobre Mai. 人が見えなくなるってあると思うか。そこにいるのに見えないっていうか。思春期症候群の話なら前に言ったと思うけど。
だから理屈に合う説明が欲しくて来た。人間の脳は見たくないものは見ようとしない。観測理論というのは観測して初めて存在が確定するという理論だ。桜島舞は芸能界では確かに存在し、桜島舞って知ってますか？桜島？そんな人いましたっけ？観測されなくなるということは、つまりはその存在さえも。Voltando com um pão de creme para casa, Mai estava sentada na porta, reclamando que mais pessoas pararam de vê-la. Por causa disso, ela não conseguiu comprar coisas para comer, então ele vai ao mercado para ajudá-la. Onde testam uma teoria, pois ao tocar em uma cenoura, ela faz com que o legume suma também. Porém, o mesmo não acontece quando ela toca no protagonista. Voltando para casa, Sakuta demonstra saber o motivo dela ter parado de atuar, e por ter jogado na cara dela o que aconteceu, leva um tapa no rosto. Quando estava no fundamental, sua mãe que era sua empresária. Porém, só pensava em maneiras de ganhar dinheiro em cima de sua filha. Assim, contra a vontade dela, fez Mai posar em um ensaio fotográfico de biquíni. Entretanto, Sakuta a encoraja, pois sabe que ela gosta de trabalhar no mundo artístico e não deveria deixar sua mãe babaca estragar isso. Perguntando quem contou para ele, Mai descobre que o protagonista deixou a repórter tirar uma foto de seu peito pela informação. Assim, preocupada com várias pessoas fazendo da vida dele de Kae de um inferno, com a TV os perseguindo, Mai liga para a repórter e, em troca de não colocar a imagem na TV, promete uma grande notícia exclusiva sobre o retorno de sua carreira. Voltando para casa, descobrimos que ela mora no prédio ao lado dele e eles combinaram de sair juntos no domingo. O dia chegou e, indo para o local marcado, Sakuta viu uma criança chorando e, ao tentar ajudá-la, recebe um chute na bunda. Entretanto, após a garota que fez isso entender que errou, disse para ele fazer o mesmo, assim ficariam quites, o qual sem pena alguma a chutou. Mas por um guarda ter visto isso, levou os dois para dar um sermão neles, e correndo por estar atrasado encontra Mai, e junto eles pegam o trem, onde ela pergunta sobre os pais deles. E ele explica que sua mãe não aguentou o que Kaede estava passando, ficando doente e tendo que ser cuidada pelo pai dele, deixando os dois morando sozinhos. O protagonista revela que apenas uma pessoa acreditou nele, o nome dela era Makinohara Shouko, e ele a conheceu quando estava no 9º ano, e ela no 2º do ensino médio. Vestindo o uniforme da escola que eles estudam hoje, porém, independente do quanto procurou, não encontrou ela nos registros do colégio. De repente, enquanto estavam conversando, a mãe de Mai aparece. Mai-san no okasa-san? 他の事務所との契約のこと、ちゃんと話しておかないとね。待ってなさい。嘘だろ。あなたなの？誰？何の用？舞さんの後輩です。誰の後輩？あんたの娘でしょ。なんで娘を忘れられるんだ。もういい。変ないたずらはやめなさい。 Após isso, ele começou a perguntar para várias pessoas se conheciam Mai, porém até a repórter já não se lembrava dela. 今日はありがとう。じゃあ。どこか遠くの町へ行けば、まだ舞さんのことを見れる人がいるかもしれない。サクタ以外には見えなくて忘れられてることが分かって何になるのよ。ずっと僕がそばにいられる。せっかくのデートだし。デートの続きしてあげる。私のこと見えてる？見えてますよ。 私、握っていいなんて言ってない。今だけ特別よ。 Assim, juntos eles dormem em um quarto de hotel, e enquanto ela tomava banho, ele liga para seu amigo, o qual diz se lembrar de Mai. E ligando também para Futaba, sua outra amiga, ele explica a situação e pede para que ela encontre uma solução, pois a garota é muito inteligente, e mesmo dizendo que isso seria impossível, ela diz que tentaria. Eles dormem na mesma cama, onde o protagonista promete que jamais irá esquecê-la, e Mai agradece por ele dizer para ela não desistir. Na manhã seguinte, novamente as pessoas não
conseguiam enxergá-la. E na escola vemos que somente ele e Futaba conseguiam. No laboratório, ela pergunta se ele dormiu na noite passada, e eles percebem que nenhum dos dois fez isso, podendo ser a razão de ainda se lembrarem de Mai. Chegam à conclusão que se dormirem também esquecerão dela. No dia seguinte, novamente eles conversam sobre, e o protagonista faz de tudo para não dormir, se enchendo de café e energéticos. Até que ao falar com sua amiga, depois de alguns dias, percebe que a garota dormiu e não se lembrava mais. Vendo o estado que Sakuta se encontrava, Mai decidiu agir e foi até a casa dele com pretexto de ajudá-lo a estudar para as provas. Mas colocando alguns remédios na bebida dele faz o protagonista dormir. だからもう十分。もういいから。もともと私は一人だったんだから。大丈夫よ。それでも今日までありがとう。さよなら。 No dia seguinte, ele acorda já não se lembrando mais dela, e ao ler o seu diário percebe que existia um nome apagado nele. Na escola, Futaba achou um papel no meio de seus livros, com uma anotação mandando entregar para Sakuta, o qual fala que o desaparecimento dela é baseado na ignorância inconsciente dos alunos, então bastava criar uma razão de existência que superasse isso, ou seja, fazer que o amor dele superasse a ignorância dos alunos da escola. Assim, fazendo uma prova, ele se lembra de tudo e corre o mais rápido que conseguia para o lado de fora do colégio. いいかお前らよく聞け3年1組の桜島舞先輩のことが好きだチキショー舞さん好きだバニーガールの格好だってもう一度見たいキスだってしたいんだ要するにさ舞さんそんなに大きな声で言われなくても聞こえてる。近所迷惑でしょ。どうせだから世界中の人に知ってもらおうと思って。バカサクタ。 Então, com o seu amor, o protagonista conseguiu que Mai voltasse a ser vista e lembrada por todos. O dia 27 de junho chegou. Ao sair de seu quarto, viu que a seleção japonesa ganhou uma partida. E na escola ele almoçou com Mai, a qual ignorou o seu pedido de namoro. E falou um novo papel que terá em uma novela, envolvendo uma cena de beijo. Ele ficou com ciúmes e ela falou que era mentira. E insistindo mais um pouco, ela aceitou ser a namorada do protagonista. Entretanto, no dia seguinte, ao acordar muito feliz, viu no jornal a mesma notícia sobre futebol, e que novamente era dia 27 de junho. Tentando ignorar, ele foi para a escola novamente e tudo aconteceu conforme o dia anterior, sem mudar praticamente nada. Assim, durante o almoço, ele pediu Mai em namoro, a qual mesmo fazendo um charme aceitou. Descendo as escadas, ele viu um garoto pedindo uma menina em namoro e continuou seu dia, até que ao acordar, percebeu que ainda era 27 de junho. Achando essa situação estranha, o protagonista foi conversar com Futaba, a qual contou para ele sua teoria, que alguma pessoa é a chave para esse problema, e caso a encontre, talvez tudo volte ao normal. Assim, ele começou a achar alguém que estivesse se comportando de maneira diferente das vezes que estava no loop. Indo para uma sala que almoçaria com Mai, Sakuta acabou encontrando a pessoa, a garota que tinha sido pedida em namoro. O nome dela é Tomoe, e é a mesma garota que o protagonista chutou a bunda por vingança. Tentando entender o que houve, ele faz algumas perguntas para ela, e quando um garoto estava prestes a entrar na sala, eles se esconderam. Ela contou que aquele rapaz gosta dela, mas uma amiga gosta dele, e então não quer namorá-lo, e falando alto demais, ele voltou, vendo ela juntinho de Sakuta. Aliás, ele não foi o único que viu isso. Mai também estava entrando na sala, ficando totalmente bolada, e quando ele tentou se explicar, desistiu, entendendo que no dia seguinte teria a chance de consertar isso. Entretanto, o que ele menos esperava aconteceu. O dia seguinte chegou e ele terá que se explicar para Mai. Chegando na escola, ele tentou conversar com Tomoe, porém ela não havia vindo. E falando com Futaba, percebeu que a garota estava chateada. Ela gosta de Kunimi, mas ele tem namorada e ela não quer estragar a amizade deles. No trabalho, Sakuta e seu amigo ganharam uma colega.
Tomoe, que será a nova garçonete. O protagonista atendeu os amigos dela, que começaram a fazer algumas perguntas estranhas para ele. Saindo de lá, Tomoe foi fazer um pedido e foi negada rapidamente. Sakuta entendeu que ela deixou o rumor que os dois estavam namorando se espalhar, para não ter que rejeitar o outro garoto. Ela pediu para ele continuar com essa mentira até o fim do primeiro semestre, pois assim eles podem terminar nas férias de verão e tudo continuar como antes. Tomoe continuou insistindo e disse para ele que só tinha aquelas 3 como amigas, e o que ela mais tem medo é ficar sozinha. Lembrando do sofrimento que sua irmã teve, o protagonista decidiu aceitar continuar com a mentira, e enquanto tomava banho, pensou em como contar essa história para Mai. Ao sair do banheiro, na porta da frente, a sua amada estava à sua espera, querendo uma explicação. Em seu quarto, o protagonista contou toda a situação para ela, e Mai aceitou, dizendo que irá passar a semana fora gravando sua novela, e entregou a ele algumas roupas para sua irmãzinha. Kaede experimentou sua roupa nova e ficou muito feliz, recebendo um presente de sua cunhada. Se arrumando para o trabalho no próximo dia, Sakuta conseguiu informações sobre o garoto que Tomoe queria evitar, e Kunimi revelou que ele é um babaca. Na estação de trem para um encontro, ela tentou conseguir o número do protagonista, porém, para o pavor dela, ele não possui um celular. Eles foram até um aquário e se divertiram bastante, até que mais tarde conversaram, onde ela revelou sobre o seu passado, que sofria bullying, e antes de se mudar para a escola dele, alterou seu visual e até seu modo de falar. Eles acabaram encontrando uma colega dela, a qual havia perdido algo, e os dois a ajudaram a achar, mesmo que Tomoe tenha se molhado. Por causa disso, ela acabou resfriada, e no dia seguinte o protagonista foi até a enfermaria para ajudá-la. E com mais dias passando, eles ficaram cada vez mais próximos e amigos. Mai retornou e ligou para Sakuta, o qual como sempre atendeu super feliz. 双葉、何かよ。サクタ来てないかって思って。例の1年生のところじゃない。ああ、そっちか。双葉、いるか？悪い、邪魔した。変な気を使うな。国見に気づかれる。それは困る。また今度な、サクタ。相変わらずイケメンなやつだな。 Futaba e o protagonista conversam sobre Tomoe e pensam que os dias estão continuando por ela estar satisfeita com eles. Saindo de lá, a namorada de Kunimi conversou sozinha com Sakuta. Ela não gosta dele e quer saber qual a relação de seu namorado com Futaba. Porém, o protagonista não disse nada e a mandou conversar com Kunimi. No trabalho, o protagonista conversou com seu melhor amigo, que revelou algo ruim. Ele ouviu rumores sobre Tomoe, de pessoas a chamando de fácil, e o protagonista entendeu quem é o culpado. No dia seguinte, vendo que a situação tinha piorado, Sakuta decidiu agir, levando um soco na cara, mas se recuperou e pisou na cara do babaca. Aliás, decidiu acabar com os rumores de uma vez por todas, gritando para todo mundo ouvir que ele ainda é virgem, e saindo correndo com ela. Em seu quarto, o protagonista conversou sobre o futuro com Mai, a qual quer ajudá-lo a melhorar suas notas, e para isso está disposta a ensiná-lo vestida de coelhinha. Eles conversam mais um pouco, e a aula termina com Mai beliscando a bochecha dele, após Sakuta dizer que a ama. Depois da escola, em um café, Tomoe e ele conversam sobre qual será a história de término deles, e a garota pareceu distante sobre isso. O último dia de aula antes das férias chegou, e ele está feliz que aquela farsa chegaria ao fim. Os dois foram para a praia juntos, onde se divertiram bastante, e no fim do dia ela o agradeceu por tudo que fez, terminando o namoro com um aperto de mãos. Entretanto, o pesadelo do protagonista retornou. Ele estava novamente no dia que tinha acabado de viver. Chegando na escola, Sakuta foi conversar com ela, a qual disse não entender o que ele estava dizendo e que era a primeira vez dela naquele dia. Depois da aula, eles repetiram exatamente as mesmas coisas, até que na quarta vez, o protagonista decidiu alterar o que eles fariam, a levando para outro lugar. Sakuta mandou Tomoe parar de mentir, e deu a real que mesmo continuando com esse looping, seus sentimentos por ela não mudariam, pois a pessoa que ele ama é Mai. Assim, ela solta todo o seu sentimento que estava guardado e revela que o ama demais, chorando muito.
Ao acordar, Sakuta percebe que não está em suas férias de verão, e sim voltou para o dia 27 de junho. Na escola, o protagonista conseguiu o que tanto queria, se tornar o namorado de Mai, recebendo um beijo na bochecha. Saindo para almoçar com sua amada, viu Tomoe dando fora no garoto babaca, e ao conversarem, decidiram que continuariam amigos. Dessa forma, as coisas voltaram ao normal, e como sempre, o protagonista contou tudo para sua amiga cientista. Além disso, tentando entender o que ligou os dois, eles chegaram à conclusão que poderia ser o evento que eles chutaram a bunda um do outro. E pedindo para tentar essa teoria com ele, o protagonista negou. Saindo da escola na chuva, Sakuta e Mai encontraram uma garotinha vendo um gatinho em uma caixa, a qual quer adotá-lo, mas não pode levar agora para casa. Dessa maneira, o protagonista disse que cuidaria dele, e mais uma coisa assustadora aconteceu. O nome dela é Makinohara Shouko. Eles levaram o gato para a casa do protagonista, o nomeando de Hayate. Aliás, deixou a garota visitá-lo quando quiser. O protagonista encontrou Futaba em uma biblioteca e contou que se encontrou com Makinohara, porém dessa vez ela era uma garotinha. Ela estava diferente do habitual e disse que o caso dele não era um problema, pois existem várias pessoas semelhantes no mundo. No trabalho, Maya apareceu para ver seu namorado e pediu desculpas por estar tão ocupada e não ter tempo para eles. Ele a perdoou e disse que adoraria ter uma compensação por isso. Indo para casa juntos, eles encontram Futaba entrando em um cybercafé. E ao entrar lá, ligaram para a garota, que atendeu dizendo estar em casa. Contudo, viram que a garota também estava ali. Ela explicou que agora há duas dela, e que a farsante está causando problemas morando em sua casa. Assim, Sakuta pede a Mai para deixá-la dormir em sua casa, e ela só aceita se ficar dormindo lá também. Enquanto ela tomava banho, eles conversaram sobre a situação, e chegaram à conclusão que as duas possuem personalidades diferentes. Durante a noite, Mai foi até a sala ver o protagonista, o qual pediu pela sua compensação, um beijo. Mas quando foi fazer isso, acabou batendo sua testa na dela, perdendo a chance. No dia seguinte, Sakuta tentou encontrar Futaba no laboratório, porém a garota estava na quadra vendo Kunimi jogar basquete. A achando, o protagonista perguntou sobre o motivo dela ter se apaixonado pelo amigo deles. Então ela contou no dia que ele comprou um lanche para ela, e basicamente foi só isso mesmo. Sakuta revelou que nesse exato momento ela está na casa dele, e também disse que acredita que ambas são a verdadeira. Na casa do protagonista, Futaba estava ensinando as garotinhas a estudar, até que o celular de Mai tocou e o rosto de Kaede mudou na hora. Era a empresária dela, que ficou chocada ao saber que ela estava namorando. Sakuta ligou para sua casa querendo saber como elas estavam, e Mai disse a ele que precisam conversar sobre algo. E ao desligar, a namorada de Kunimi mostrou algo ruim para ele. あずさ川ってあの女と友達なのよね。なんかやばいことしてない？あの女の裏垢。 Novamente conversando com Futaba no banheiro, o protagonista descobre que ela fez aquela conta antes das férias de verão, pois queria a atenção de alguém. Ela está arrependida disso, mas como a outra continua postando mais fotos, Sakuta decidiu que iria conversar com ela. Ao falar com Mai, ele recebeu uma triste notícia. A agência dela quer que a garota esconda seu relacionamento. Ela não respondeu ele sobre isso, mas Sakuta disse que a melhor coisa que podem fazer no momento é uma retirada estratégica, mesmo ficando triste sem poder vê-la. Encontrando Futaba na estação de trem, ambos conversam sobre a situação dela, mas não chegando a nenhuma conclusão, voltou para casa e nos dias seguintes ainda não teve resultado. Até que ao esperarem um trem juntos, ela começou a receber algumas mensagens estranhas de alguém pedindo para se encontrar com ela. Dessa maneira, ela pede para ele apagar a conta e vão juntos até a casa dela e a pedido da garota passa a noite lá.
Eles conversam e ela fala sobre o medo que tem de Kunimi a abandonar. Porém, para provar que isso não iria acontecer, ele mandou uma mensagem para seu amigo no meio da madrugada. Kunimi chegou o mais rápido possível, e ao ver isso, Futaba começou a chorar de felicidade. Eles compraram alguns fogos e se divertiram na praia. Além disso, combinaram que na semana que vem, no festival que terá, verão os fogos juntos. Estando bem consigo mesma, ela entrega seu celular para o protagonista e pede que ele cuide de sua outra metade. Por ter passado a noite acordado, o protagonista foi dormir e Futaba se assustou ao ver a foto que estava no bloqueio de seu celular. Acordando, Kaede contou a seu irmão que a garota saiu para o mercado logo após ele ter chegado e ainda não tinha voltado. Ele tenta ligar, mas a garota havia deixado seu celular no quarto. Assim, preocupado, Sakuta pegou sua bicicleta e saiu para procurá-la no meio de uma tempestade. Conseguindo informações com a outra metade, ele foi até a escola, onde a achou. Ela planeja desaparecer, dizendo que o mundo não precisa de duas dela. Futaba estava se sentindo excluída, achando que eles não precisavam dela. Porém, o protagonista a mandou ficar quieta e se encontrar com ele na estação no dia 19. De repente, o protagonista acaba desmaiando e acordou dentro do hospital ao lado de Mai. Indo até a recepção, ele e Futaba se acertam. Então a garota vai até o telefone e liga para sua outra metade, dizendo que quer ir com eles ver os fogos. Assim, ela desaparece e o protagonista pega o telefone, descobrindo que as duas voltaram a ser uma só. O dia dos fogos chegou e os três amigos foram juntos como prometido, onde ela falou algo para Kunimi e pediu para ele não responder, pois não queria saber a resposta. O tempo que Sakuta e Mai tinham que ficar longe um do outro acabou, porém ele não havia a visto no colégio. Andando na rua, ele viu sua namorada, mas no momento que foi conversar com ela, a garota perguntou quem era ele, nos mostrando que a vida do protagonista nunca terá paz. Na realidade, quem estava no corpo dela era Nodoka, a irmã mais nova de Mai, a qual trocou de corpo com ela. Nodoka é uma idol japonesa e na realidade elas são meio irmãs. E a garota tinha aparecido na casa de Mai na noite anterior e após acordarem estavam desse modo. A garota estava em choque, enquanto os dois estavam super calmos, já que não é a primeira vez que acontece coisas estranhas com eles. Não sabendo como reverter isso, elas combinam que terão que agir como a outra, até tudo voltar ao normal. Enquanto iam para a escola, descobrimos que, igual sua irmã mais velha, Nodoka não tem nenhuma amiga. Aliás, as mães dela se odeiam, e a mais nova está nesse mundo do entretenimento apenas por causa de Mai também estar. Conversando com Futaba sobre essa situação, ela fala que isso pode haver com a mais nova ter inveja e querer ser Mai. Sakuta leva Nodoka para a praia, onde conversa com a garota e pergunta se ela odiava Mai, entendendo que não estava tão errada assim. Mai aparece e Nodoka fala tudo o que sentia sobre ela, a pressão que colocavam por não ser tão boa quanto sua irmã, e o modo que a mãe dela a tratou quando apenas ela estava no mundo artístico. Basicamente, ela está culpando Mai por ter retornado e feito ela ficar em sua sombra novamente. Assim, ela diz que a odeia, e de forma instantânea, Mai diz que também não gostava dela. Sakuta leva sua amada para sua casa, onde dormirá lá, para não ficar no mesmo lugar que a irmã dela. Após sair do banho, o protagonista conversa com Mai, perguntando o porquê dela ter sido tão ignorante com sua irmãzinha. Nos dias seguintes, elas continuaram se esforçando para manter seus disfarces, até que, quando estava em seu trabalho, Sakuta recebeu a visita de sua namorada. Ele fala sobre Nodoka, dizendo que ela está dando tudo de si para fazer tudo certo, e pediu alguns conselhos para passar para ela sobre atuação, mesmo não conseguindo nenhum. O dia da gravação do comercial chegou e o protagonista foi junto para ver se estava tudo bem. Entretanto, ela estava muito nervosa e não conseguindo respirar direito acabou desmaiando. Enquanto Mai corria, ela encontrou Sakuta e ele contou o que aconteceu, que por causa do desmaio dela as gravações foram adiadas. Conversando com Kunimi, ele quis saber como era ter uma irmã mais velha que fazia tudo, e por sorte a namorada de seu amigo sabe muito bem sobre isso. Ela sabe como é se sentir assim por sua irmã mais velha ser super inteligente e ter passado em primeira na melhor universidade pública do Japão.
Após uma breve conversa, ele entende um pouco o sentimento dela e no caminho para casa encontrou Mai, a qual lhe deu uma chave reserva de sua casa. Assim ele foi direto para lá ver como Nodoka estava, com um único aviso de não mexer em um certo armário. Chegando lá, viu que tudo estava uma bagunça e a garota não tinha comido nada desde o dia anterior. Desse modo, ele a mandou pro banho e mesmo depois do aviso abriu o armário, encontrando uma caixa amarela. Voltando para casa, a Mai perguntou o motivo da demora. Ele respondeu que teve que limpar tudo, cozinhar e pediu para elas fazerem as pazes logo. Um dia antes da regravação, Sakuta viu um filme de terror com Nodoka, a qual ficou com medo e pediu para ele ficar lá até que seu banho acabasse. Malandro como sempre, disse que só faria isso se pudesse entrar junto no banho. E a resposta dela foi inesperada, falando que se Mai deixasse ele poderia. Mas como sempre era apenas brincadeira dele. Chegando em casa, Kaede estava estranha e na verdade ela estava vestida com um uniforme escolar, pois quer se esforçar para voltar à sociedade. O dia da gravação chegou e dessa vez deu tudo certo, com apenas 12 tentativas. Enquanto os dois conversavam, Mai ligou para o protagonista, o avisando que seu pai havia ligado e queria vê-lo. Depois de tanto conversar sobre a família dela, Nodoka pergunta ao protagonista sobre a dele, e o fato de sua irmã ter desenvolvido a síndrome da adolescência, e sua mãe não ter conseguido aceitar isso, sendo hospitalizada. Por isso, seu pai ficou a cuidando, enquanto ele mora com Kaede em outro lugar. Enquanto falavam disso, a mãe de Nodoka apareceu e acabou discutindo com ela, pois acha que ela é Mai, e quer que sua filha volte para casa. A cena corta e vemos que Sakuta se encontrou com seu pai, o qual avisou que sua mãe está melhor, e mesmo eles estando em uma situação ruim, não parece que há algum rancor entre eles. O dia do show chegou, e o protagonista estava junto de Nodoka disfarçada, a qual ficou extremamente impressionada com o quão bem Mai estava. No fim do show foi noticiado quem seria a idol principal do próximo single, e para surpresa deles, Mai conseguiu o que Nodoka não havia conseguido. Ela foi a escolhida. Isso foi difícil para ela, ao ver que sua mãe ficou feliz como nunca havia ficado, e a pessoa por trás disso era sua irmã e não ela. Eles foram até a praia e a garota queria ir mar adentro, porém foi impedida por Sakuta, onde eles discutem e o protagonista revela que a irmã dela a ama. Para provar isso, ele a leva de volta para casa, onde mostra o que tem dentro da caixa amarela. Lá estavam todas as cartas e presentes que ela havia mandado para sua irmã, e para completar, Mai aparece e revela que sempre a amou. Contudo, Nodoka ainda não havia aceitado aquilo, e ao falar algumas coisas egoístas, Mai deu um tapa na cara de Sakuta. Sim, ela bateu nele no lugar de estapear seu próprio corpo, pois terá uma sessão de fotos no dia seguinte. Desse modo, elas se resolvem, e enquanto se abraçavam, voltaram para os seus corpos, para a alegria do protagonista. Alguns dias depois, ele foi visitar sua namorada e encontrou Nodoka guardando algumas caixas. Aparentemente, ela brigou mais uma vez com sua mãe, e agora morará com sua irmã. De repente, Mai precisou atender seu telefone, e a notícia que recebeu não era das melhores. O namoro deles foi descoberto pela mídia. Fazendo uma coletiva de imprensa, Mai resolve a situação, conseguindo divulgar o novo filme que fará e deixando o diretor feliz pela publicidade gratuita. Além disso, vendo o quão legal ela era, Kaede decidiu escrever em um caderno as suas metas para voltar a viver em sociedade. O casal conversa e ficam felizes que tudo foi resolvido. Porém, ao olhar a sua correspondência, Sakuta vê uma carta de Makinohara, o mandando ir para a praia no dia seguinte. E ao ligar para a menina, descobriu não ser ela, ou seja, deve ser a mesma que o encontrou no passado. No dia seguinte, o protagonista conversou com Futaba sobre isso e revelou que ainda não contou nada para Mai. Aliás, enquanto conversavam, a cientista contou tudo para ela por uma mensagem, e a garota apareceu no laboratório, pedindo apenas que ele retorne para casa até às 18 horas. Assim, vendo o quão compreensiva sua namorada é, ele abriu a janela e gritou para todos que a ama. Saindo da escola, uma menina o abordou, dizendo ser amiga de Kaede, e para falar com ela, ele pediu que Mai fosse até a praia em seu lugar.
Em uma lanchonete, ela revelou que as garotas que maltrataram a irmã dele começaram a sofrer diversas ameaças na escola, e por isso deixaram de estudar lá. Ela estava arrependida de não ter conseguido fazer nada por Kaede e pediu para vê-la algum dia. O protagonista foi para a praia e Mai estava sozinha. Com o sol já se pondo, ele decidiu deixar uma mensagem, falando que agora tem uma namorada. Em casa, Kaede mostrou seu caderno para seu irmão, com os objetivos dela para esse ano, e todos envolviam Sakuta, exceto atender um telefonema de alguém que não é ele e ir para a escola. Ele acha que são objetivos demais, pois faltam apenas 2 anos e meio para o fim do ano. E para ajudá-la, tem a ideia de colocar um item que faça ela querer muito sair de casa, ir ao zoológico ver pandas. Depois do jantar, Mai também vê os objetivos, e para ajudar, liga com seu celular para a casa deles, onde Kaede atendeu e completou um dos objetivos, mesmo tendo passado mal. Indo para o quarto dela, Sakuta vê algo estranho em sua irmãzinha, uma mancha em seu pescoço. No dia seguinte, ao voltar de seu trabalho, Kaede mostrou ao protagonista mais um plano para conseguir sair de casa, e ganhando várias roupas novas de Mai, colocou ele em prática. Assim, se arrumando indo para a porta da frente, se agarrou nas costas de seu irmão, e foi lentamente para o lado de fora. E mesmo desistindo no meio do caminho, ela conseguiu e chorou de felicidade. Nos dias seguintes, ela começou a sair pouco a pouco, chegando até a porta do condomínio. E depois disso, as coisas foram mais fáceis, com ela conseguindo jantar na casa de Mai e brincar com ele no parque. Juntos, eles fizeram um piquenique na praia e ao buscar a bola que estava jogando com Sakuta, a amiga da escola de Kaede apareceu, porém ela diz que não a conhece. Então, Sakuta revela o triste motivo disso. Depois de tudo o que aconteceu com sua irmã, ela perdeu a memória. No passado, depois das coisas que ela sofreu, ao entrar em seu quarto, ela não o reconheceu, e por isso foram ao hospital, onde não puderam fazer nada por ela. Pouco a pouco, o protagonista tentou se aproximar mais de sua irmã, percebendo que o modo de agir dela mudou completamente, tornando-se outra pessoa. Certo dia, ao chegar em casa, ele viu algumas manchas em sua irmã, e ao ir falar com sua mãe sobre isso, percebeu que ela não estava nada bem. Além disso, enquanto dormia em sua cama, algo sinistro aconteceu. Ele acordou com muita dor em seu peito e 3 cortes gigantes apareceram. Independente do que dizia, ninguém acreditava nele, até que decidiu fugir do hospital e foi para a praia, onde encontrou Maki Nohara. Ao contrário dos outros, ela acreditou em tudo que ele havia dito. O garoto continuou fugindo do hospital de tempos em tempos, e ela sempre estava lá para conversar com ele. Após receber alta, ele comprou um diário e uma caneta para Kaede, pedindo para ela começar escrevendo seu nome em hiragana, para diferenciá-la da outra Kaede, pois eram pessoas diferentes. Assim, ele pede desculpas, e ela chora de alegria, por seu irmão conseguir entendê-la. Voltando para o presente, no dia seguinte, sua irmã estava com dor no corpo por ter brincado bastante. Até que ele deu a ela um livro que a antiga Kaede havia emprestado para sua amiga, a qual, ao ler um bilhete que tinha dentro, se lembrou de algo e desmaiou. A levando ao hospital com seu pai, o médico diz que talvez aconteça alguma mudança em sua memória. Porém, ao acordar, ela estava como sempre. Conversando com Mai pelo telefone, ele revela que sua irmã pode ter suas lembranças de volta. E Kaede escuta tudo, decidindo que gostaria de ir ao colégio. Alguns dias depois, a orientadora da escola apareceu para conversar com eles, e combinaram que ela começará indo até a enfermaria, pois também será considerado ir à escola. Na primeira tentativa, ela não consegue chegar no local, e na segunda, ele viu aquela mancha voltando a aparecer e tentou fazê-la voltar para descansar, mas a garota saiu correndo. Ela acha que a antiga Kaede voltará e ela não terá mais tempo para completar seus objetivos, por isso está se esforçando tanto. Ao ver as outras meninas, ela não consegue ir adiante, assim o protagonista a leva para outro local, o zoológico, onde vêem pandas e vários outros animais. Na saída de lá, ele comprou para ela o passaporte anual para o zoológico, assim poderá ir quando quiser. Voltando para casa, Sakuta engana sua irmã, dizendo que pegarão um atalho. Porém, eles foram para a escola dela.
Pulando o portão, eles entram lá, olham a sala dela e ela completa seus objetivos, mesmo deixando da escola como quase, pois ainda quer ir durante o dia. Entretanto, ao acordar ela no dia seguinte, Kaede não era mais a Kaede de sempre. A memória da sua irmã voltou. A levando para o hospital, o médico falou que ela não se lembraria de nada do período que perdeu a memória, e a mantiveram internada para ficar em observação. O pai deles chorou de alegria ao ver que sua filhinha havia voltado, enquanto o protagonista saiu do hospital chorando em desespero por ter perdido a sua irmãzinha, a qual não teve a chance de ir para a escola como queria, e a cicatriz em seu peito abriu novamente, até que Makinohara apareceu. Ela o leva para casa e o coloca na banheira, e lê o diário de Kaede, onde estavam todos os sentimentos dela, e mostra o quanto ela o amava, o qual chorou até não aguentar mais. No dia seguinte, ele ligou para Mai e contou o que aconteceu, mas não revelou sobre sua tristeza. No restante do dia, Sakuta ficou com sua irmã e, conversando outro dia com Futaba, tentou entender o que era a existência de Makinohara, pois tentou ligar para a garotinha e ninguém atendeu. Durante a noite, Mai apareceu para visitar seu namorado e viu na mesa o bilhete que a garota havia deixado para ele. Assim, ela foi embora triste por Sakuta não ter contado a verdade. Saindo do trabalho, Nodoka foi visitá-lo, onde deu um sermão nele e falou que hoje era o aniversário de Mai. Dessa forma, o protagonista pegou a bicicleta e foi o mais rápido possível para o trem-bala, onde, correndo para a gravação dela, a encontrou. Eles pararam em um local e conversaram sobre o relacionamento deles, onde ela explicou o porquê de ter ficado triste e os dois se acertaram. Aliás, quando estavam prestes a se beijarem, Mai beliscou a bochecha dele e assim tudo voltou ao normal. Além disso, ele apresentou Mai para sua família e entregou a Kaede o seu diário do tempo que estava sem memória, a qual decidiu que voltaria para a escola. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Bunny Girl. Ainda não foi lançada a segunda temporada, a qual já foi confirmada e está sem data para estreia. Aliás, foi lançado um filme com um pouco da continuação da história, e se vocês quiserem que eu traga, deixem aqui nos comentários e curtam o vídeo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!